Dando continuidade à série de vídeos promovida pela CDL Petrolina, que aborda as alterações legislativas promovidas durante esse período de pandemia da Covid-19, nos vídeos anteriores nós já tratamos sobre a medida provisória 927 de 2020, apresentamos seus aspectos gerais, apresentamos algumas das medidas que podem ser adotadas pelas empresas para a manutenção do posto de emprego, falamos sobre o teletrabalho, home office, falamos sobre a antecipação de férias individuais e concessão de férias coletivas, falamos sobre os feriados e dando continuidade a essa sequência de medidas que podem ser adotadas pela empresa, vamos agora falar sobre o banco de horas. Uma outra medida estabelecida pela medida provisória para promoção e manutenção do emprego, do posto de trabalho, é a instituição pela empresa do banco de horas. Para que eu possa explicar do que se trata o banco de horas previsto nessa medida provisória 927 de 2020, eu preciso antes trazer o conceito de banco de horas previsto na lei. A regra geral do banco de horas é de que o empregado ele trabalha horas extras, essas horas são acumuladas em um banco de horas e no futuro, em determinados prazos estabelecidos pela lei, a empresa pode compensar essas horas com folgas. Então, se o seu empregado acumula 12 horas extras em determinado mês, ele pode, em determinado período de tempo, receber 12 horas de folga para compensar as horas que ele trabalhou a mais. A medida provisória 927 de 2020, ela subverte essa ordem. Ela traz uma espécie de banco de horas em favor do empregador. Dada a excepcionalidade do momento, a medida provisória permite que o empregador dispense o seu empregado do trabalho, estabeleça um banco de horas e essas horas não trabalhadas pelo empregado serão compensadas no futuro quando retomarmos um estado de normalidade. Por exemplo, você dispensa o seu empregado, determina que ele vá para casa e faz com ele um acordo individual de banco de horas. Esses dias não trabalhados, imaginemos que ainda ficaremos 30 dias sem trabalho. Desses 30 dias de efetivo trabalho não trabalhado, essas horas acumuladas poderão ser compensadas no futuro. Quais são os requisitos da norma da medida provisória para que isto ocorra? O primeiro deles é que haja um contrato individual, um acordo individual entre empregado e empregador ou mesmo um acordo coletivo. Essas horas compensadas, não trabalhadas e que podem ser compensadas pelo empregado, elas poderão ser compensadas num prazo de até 18 meses. E a contagem desse prazo de 18 meses se dá com o fim do estado de calamidade pública. Conforme já dito anteriormente, o fim do estado de calamidade pública ocorre em 31/12/2020, nos termos do Decreto-Lei 6 de 2020, já estabelecido pela Presidência da República. Quando se finalizar esse estado de calamidade pública, a empresa terá 18 meses para compensar as horas não trabalhadas do período de banco de horas em favor do empregador. Um outro requisito é que o limite máximo para a compensação dessas horas será de 2 horas por dia, com limite diário de 10 horas de trabalho. Vou exemplificar. O seu empregado tem 96 horas acumuladas em banco de horas em favor da empresa. Somadas as horas não trabalhadas desse período de pandemia, ele ficou 96 horas sem trabalhar. Quando retomar o estado de normalidade, a empresa poderá determinar que ele trabalhe até no máximo 2 horas por dia, a contar do fim do estado de calamidade pública, limitado, obviamente, a 10 horas diárias, que é o limite constitucional para que o empregado exerça atividade laboral em favor da empresa. Então, se ele trabalha 2 horas por dia e há um saldo de 96 horas, isso quer dizer que o empregado poderá trabalhar 46 dias, 10 horas por dia, em favor da empresa, para zerar esse banco de horas. Espero ter solucionado e explicado de forma bem minuciosa esse banco de horas, que é uma medida muito efetiva que a empresa pode adotar, porque ela prorroga, ela posterga, ela tem um saldo de trabalho e pode exigir do trabalhador esse saldo no futuro. Pois bem, outra alteração legislativa
promovida pela medida provisória 927, é que ela prevê a suspensão dos exames médicos admissionais e dos exames periódicos. A empresa, enquanto perdurar o estado de calamidade pública, ela não está obrigada a realizar exames admissionais e periódicos, salvo se houver uma exigência do médico especificamente que recomende que seja realizado esses exames periódicos e admissionais. A exceção diz respeito aos exames demissionais. Os exames demissionais, que é aquele exame realizado pelo empregado quando ele tem rescindido o seu contrato de trabalho, ele deve ser realizado, continua a obrigatoriedade, a não ser que nos últimos 180 dias tenha sido realizado algum exame periódico por esse empregado. Exemplo, você demite seu empregado no dia 1º de maio de 2020 e ele fez o exame periódico em dezembro de 2019, ou seja, antes de 180 dias da data da demissão. Nesse caso, a medida provisória permite que ele seja dispensado do exame demissional. Uma outra novidade também visando preservar a saúde financeira da empresa é a possibilidade do parcelamento do FGTS. A medida provisória diz expressamente que fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS nas competências de março, abril e maio de 2020, que teriam vencimento em abril, maio e junho de 2020 futuro. Os empregadores eles poderão fazer uso da prerrogativa prevista desse parcelamento, independentemente do número de empregados, do regime de tributação, da natureza jurídica, do ramo de atividade econômica ou de prévia adesão. O pagamento dessas obrigações, dessas competências mencionadas, dos meses de abril, maio e junho, eles foram prorrogadas com vencimento no 7º dia de cada mês, somente a partir de julho de 2020 e poderá ser pago em 6 parcelas mensais. Essa também é uma outra medida que visa, como já dito, preservar a saúde financeira da empresa. Já chegando ao fim, a medida provisória prevê ainda que para aqueles empregados que trabalham em jornada de 12/36 ou ainda que trabalhem em atividades insalubres, que é possível a prorrogação da jornada, ou seja, o trabalho em horas extras, mediante acordo individual escrito. Então, se você tem um empregado que ele trabalha em jornada de 12/36 ou exerce alguma atividade insalubre, cuja regra geral é que não se pode prestar horas extras, ou a medida provisória 927, ela permite que ele trabalhe horas extras, desde que isso seja feito através de um acordo entre empresa e empregado, e esse acordo precisa ser da forma escrita. E por fim, essa com a novidade do dia de hoje, hoje nós estamos no dia 29 de abril de 2020, a medida provisória previa que os casos de contaminação por coronavírus, eles não seriam considerados doença ocupacional, a não ser que houvesse uma comprovação inequívoca desse nexo causal. O que quer dizer isso? Você tem uma loja, o seu empregado ele adoece da Covid-19. A medida provisória previu e disse, olha, essa doença, regra geral, ela não tem nenhuma relação com o trabalho, a não ser que o empregado prove que ela foi adquirida no trabalho, no exercício das suas atividades. O que é uma prova praticamente impossível de ser feita, notadamente por se tratar de um vírus. A novidade é que hoje, dia 29 de abril de 2020, o Supremo Tribunal Federal suspendeu esse artigo. Ele deixou de ter vigência, pelo menos momentaneamente, por inconstitucionalidade. Vamos aguardar as próximas decisões, o andamento do processo, mas hoje a realidade é que este artigo está suspenso. Isso não quer dizer que se seu empregado adquirir a Covid-19, automaticamente haverá um nexo causal com o trabalho. Não, muito pelo contrário. Ao meu entender, continua a regra geral de que essa doença não foi adquirida na empresa. Há exceções, obviamente. Por exemplo, o empregado que exerce atividade essencial e no hospital, por exemplo, um técnico de enfermagem ou enfermeiro, se ele adquire a Covid, nesses casos pode haver uma presunção de que essa doença foi adquirida na empresa, ainda que não seja presunção absoluta. O tema é muito polêmico, mas o STF hoje suspendeu a exigibilidade desse artigo. Enfim,
é o que teríamos para dizer sobre a medida provisória 927. Eu espero ter esclarecido as dúvidas e ter feito uma abordagem de forma muito acessível, com a linguagem objetiva. Mais uma vez informo que estou à disposição para maiores informações, seja no site do nosso escritório Lubarino Advogados, seja no Instagram Lubarino Advogados ou no meu pessoal samuelbarbosa.adv. Agradeço mais uma vez a oportunidade e enalteço a iniciativa da CDL. Até o próximo vídeo.